Bom, gente, tô voltando aqui agora para fazer algumas coisas que faltam da Nossa Senhora que eu estava fazendo. O corpo já está pronto, vou fazer algumas considerações, ele ficou um pouco aberto, ponto, e eu vou falar sobre isso agora neste vídeo. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Patrícia Carina, e é o canal Criatrecos, que faz muitas coisas. Agora estou às voltas com essa santinha. No último vídeo eu fiz o molde eu coloquei nela, quem assistiu o finalzinho vai ver como que eu fiz esse molde aqui. E a partir dele, então, eu estou começando a fazer o manto dela. Já estou aqui, ó. Tá? Eu fiz um círculo normal até a terceira carreira, até a quarta carreira, que tinha 18 pontos. Depois, na quarta carreira, eu fiz 5 pontos e um aumento. Na quinta, eu fiz 6 pontos e um aumento. Sexta, 7 pontos e um aumento. E a oitava, 5 pontos e um aumento. Ficou no total 37 pontos. Aqui em toda a volta. Tá? Depois eu fiz essa aberturinha aqui, mas isso é bem opcional. Eu fiz uma carreira com... fiz 14 meio ponto alto, né? Depois 3 pontos baixos, 3 ponto siri, né? Mais 3 pontos normais e mais 14 meio ponto alto. E ela ficou com essa curvaturazinha aqui na frente, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, já vou marcar aqui, porque eu vou descer o manto a partir daqui. Então, eu vou marcar os dois lados, porque agora eu vou começar a trabalhar indo e voltando, né? Como eu mostrei no molde, no último vídeo. Vou marcar o limite aqui do manto. Com um marcador de um lado, do outro mais um marcadorzinho. Então, a partir daqui que eu vou descer o manto. Vamos conferir no molde como é que está. Está certinho. Perfeito. Agora, daqui para baixo, vou ver quantos pontos eu tenho que aumentar para ir chegar até o final do manto, bem triangular. Eu fiz algumas amostras que eu estava falando que ficou um pouco aberto demais. O meu ponto é super apertado. Eu não sei por que ficou tão aberto, tá? Mas eu fiz a amostra com ponto baixo e com meio ponto alto, que é o que eu estou trabalhando ali. Aqui parece que está bem menor, mas com o enchimento ele aparece sempre um pouco da fibra. Então, quem acha que isso aqui vai incomodar, porque ainda vai o manto, né? Pode colocar um forrinho de feltro por dentro para não aparecer a fibra. Então, quem quiser fazer com o ponto baixo, ele não muda muito. Ele continua com os buraquinhos, ó. Ponto baixo e meio ponto alto. Fiz 10 pontos e 10 carreiras. Então, tem que levar em consideração que para fazer o corpo com ponto baixo, vai ter que fazer pelo menos 1/3 a mais, porque aqui 10 carreiras deu 1 centímetro e pouco maior do que as 10 de meio ponto alto. Tá? Como que vai saber o tamanho? Ah, mas e o tamanho, como é que eu faço? Porque eu não faço crochê por receita. Eu vou fazendo do meu jeito, e se eu acho que tá errado, eu vou desmanchando. Então, eu vou dar a medida para vocês do diâmetro do pé, né? O diâmetro é quando a gente tem a medida lado a lado de uma circunferência, né? É o diâmetro. Essa parte aqui, né? Lado a lado. Se tu pegar um círculo e dobrar o meio uma vez e mais uma vez, vai achar o centro dele. Mas tem que ser dobrado bem no meio. Então, eu vou dar a medida para vocês aqui de toda a volta, que é o perímetro, e do diâmetro, tá? Então, essa aqui ficou... Ela tem 4 centímetros embaixo. 4,5 ficou com o crochê. Aquela argolinha de dentro eu tinha posto 4. E o comprimento dele ficou bem diferenciado, porque se a gente medir reto, dá um comprimento, né?
Se medirmos pela outra, pela lateral, inclinado dá outro, né? Então ela ficou com, no total, 10,5 cm de altura. Para medir essa circunferência do pescoço, eu vou fazer uma gambiarra para a gente ter bem certeza, para vocês que quiserem fazer com ponto baixo, conseguir fazer sem precisar ficar seguindo receita, aí só faz um cálculo de quantos pontos tem que aumentar. O pescocinho, tá? Tá aqui, eu vou medir com um fiozinho. Tá ali o tamanho dele, ó. Vou marcar com a unha. Vou botar na fita pra gente medir que tamanho que deu. Vamos ver. Ó, o perímetro, toda a volta do pescoço deu 8 centímetros, tá? Então, se eu fizer o desenho do bonequinho aqui, né? Essa medida aqui, 8 centímetros. Toda a volta. Eu vou dar mais ou menos do meio a medida e da parte de baixo, para vocês saberem e poderem aumentar o que for preciso. E ele, a altura toda, tá com 10,5 centímetros. 10,5 centímetros. É um bonequinho pequeno. Vamos ver agora a medida aqui. Vamos ver se dá muita diferença. Não deve dar muita diferença, deve dar 1 centímetro ou 2 só. Tá ali. Vamos pegar ali. Colocar na fita métrica novamente. Então, no meio, né, ele ficou com 12 centímetros. Será que tá certinho? Vamos verificar, porque eu tô achando tão grande. Mas é isso mesmo, ele tá barrigudinho. Vamos ver, ali. É isso mesmo, 13 centímetros aqui. Então, no meio ele tá com 13. Hoje eu não peguei um papelzinho, então vai aqui mesmo. Nem canetinha para ficar mais claro, mas eu estou falando, então é só anotar aí. Em algum lugar. E na base, que não deve estar muito maior, nós temos, vamos ver, 14, 15 centímetros de perímetro, tá, gente? Toda a volta, tá? Então, para vocês medirem toda a volta do bonequinho para saber quanto que vai dar. Agora nós vamos fazer, além do manto, a mãozinha, que vai ser o próximo passo. Eu já fiz uma, que vai ser depois pegada aqui. E a seguir vamos começar a fazer. Sejam bem-vindos, né, ao canal, como sempre, não esqueçam de curtir, compartilhar, o comentário de vocês é muito importante para a gente crescer e ter vontade de fazer mais vídeos e mostrar cada vez mais coisas bonitas para a gente fazer. Eu gosto muito de ver vídeos de artesanato, então acho maravilhoso quem gosta de ver também. E vamos nessa. Outra coisa que eu andei vendo é sobre os enfeites. Cada um vai usar o que tem em casa, né? Eu vou usar algumas pérolas e tal, depois para enfeitar. A manguinha vai um pedacinho de fibra dentro. E ainda tenho mais algumas opções aqui que depois eu vou mostrar para vocês na medida da continuação. Bom, para fazer o manto, eu já determinei ali onde que vai começar. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Do outro lado, aproximadamente isso. E eu vou ter que aumentar. Essa minha amostra aqui tem 10. Então, quando eu chegar aqui, mais ou menos, ó, eu vou ter que estar com 20 pontos aqui, ó, nessa altura. Tá? Se eu tenho 20 de cada lado, vai dar 40. Mais ou menos aqui. Então, eu tenho que aumentar nesse pedacinho. Eu tenho 24, tem que passar para 40. Eu vou ter que aumentar 16 pontos nesse pedacinho. Mais embaixo, eu estou usando essa amostra que é mais fácil, né? Como ela tem 10 pontos, só dá uma vez. 2. Que é assim que eu faço crochê, gente. Eu não sei fazer por esquema 3 vezes. Pode ser um pouquinho 8, pode ser
10, 20 mais 8 pontos. Então, aqui eu tenho 28. Duplicando, fica 56, tá? Então, ele vai terminar mais ou menos com 56 pontos. Talvez eu aumente mais um pouquinho ainda embaixo. Deixa eu ver quantas vezes vai dar bem embaixo. 1, 2, 3. E mais alguns pontinhos ali, uns 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 34. Dobrando vai dar 68. Tá? Que é isso que eu vou ter que aumentar. E aqui depois eu volto para dizer para vocês como é que eu aumentei aqui. Esse primeiro pedacinho aqui. Ah, e as carreiras também já dá para mim ver. Se eu tenho 10, tá? 10 aqui, o manto vai ser com 20 carreiras. Então, eu sei que a cada 7, mais ou menos, eu vou ter que aumentar esses pontos, né? 7 carreiras, eu tenho que aumentar aqueles 16. Mais 7, eu tenho que aumentar 28, mais 16. E mais 7 carreiras, eu tô falando, né, indo e vindo, de 28 para 34 dá o dobro, 68, 56 para 68, aqui eu vou ter que aumentar um pouquinho menos, tá? Isso que eu tô falando é só dos aumentos em volta, tá? Vou começar e depois eu volto aqui para dizer quantos pontos eu fiz e de quanto em quanto que eu aumentei. Vou dizer direitinho. Bom, gente, vamos lá então. Eu já fiz 1/3 do manto. Como a gente tinha feito a continha aqui antes, né? Eu tinha 28 aqui em toda a volta, né? 14 de cada lado. Eu anotei separadinho aqui para ficar mais fácil. Então, eu tinha 28 ali no capuz. E em 7 carreiras eu teria que aumentar até 40 pontos. Como é que eu fiz? Deixa eu experimentar nela para vocês verem que tá bem direitinho. Tá, ele tá descendo. Eu não vou fazer olhos com sobrancelha, com boca, essas coisas todas. No máximo vai ser 2 olhinhos, que eles são muito pequenininhos para fazer feições. Tá ficando direitinho, tá aumentando. E eu fiz assim, ó, para vocês poderem fazer aí. Eu fiz um pontinho na primeira carreira aqui e um aumento, tá? Para não ficar o aumento na beirada. Então, eu fiz um pontinho, um aumento, mais 6 pontos, mais um aumento, mais 6 pontos e um aumento no penúltimo novamente, na primeira carreira, tá? Depois eu fiz uma carreira retinha, sem aumento nenhum. Depois fiz de novo um ponto, um aumento, mais ou menos 28 pontos no meio, o meu deu 29. E um aumento e um ponto, deu 35 no final. Depois a quarta carreira reta, a quinta carreira seguiu o mesmo esquema, só que foram só nas pontas, né? Na terceira e na quinta só nas pontas que eu aumentei. Então seria um ponto, depois um aumento, 31 pontos, que o meu deu ímpar, mais um aumento e mais um ponto. Terminou com 37. A sexta carreira eu fiz reta e na sétima eu fiz um ponto, um aumento, 16 pontos e bem no meio eu fiz mais um aumento e mais 16 pontos, um aumento e um ponto. Então eu fiz essa primeira parte, né, que a gente tinha medido, só lembrando, né, quem não tá recordando, que eu peguei a amostrinha que eu fiz de 10 carreiras e eu medi aqui, né, deu 3 vezes. O comprimento, tá? E vamos seguir fazendo agora um mantinho até o final, tá bom? 7 carreiras, né? 7, 7, 7. Vai dar 21 mais ou menos. Tá? E eu volto aqui agora para mostrar a segunda parte, né? Onde eu vou fazer mais 7 carreiras de crochê, indo e voltando. E vou aumentar 16 nessa. Depois eu mostro como que eu vou aumentar, tá? Então, da primeira até a sétima já está feito. Estou aumentando mais pela frente e acho que vai ficar bem interessante a nossa santinha. Bracinho depois no final eu vou passar também. E ainda vai ficar faltando a coroa e a decoração, tá? Espero que estejam gostando e que consigam fazer acompanhando, né? Bom, gente,
Agora eu tô voltando aqui então com o manto, eu já fiz as outras duas partes. Eu vou repassar um pouco aqui para quem tá perdido. O manto está pronto, com o meu ponto ficou com 20 carreiras, tá? E eu vou mostrar agora para vocês como é que ficou. Ela tá bem direitinha, agora aqui depois vai ser feito os bracinhos, que eu já vou passar em seguida, tá? E aí eu vou fazer algum enfeite, algum acabamento. Aqui foi onde eu parei. Vamos lá então. Eu fiz o molde, aquele molde que eu tirei do papel, eu fiz aqui num outro, passei ele a limpo para ficar mais fácil, porque eu também quero guardar nele e para se quiser fazer futuramente. Muito difícil, geralmente eu faço só por encomenda, então não faço em série, mas se alguém quiser eu posso disponibilizar o padrão. Bom, essa santinha fica, tá, com 10 centímetros, 10,5 centímetros, tá, a minha deu centímetros de altura, sendo que um terço é da cabeça e os outros 2/3 do corpo. Então, fica 7 centímetros de corpo e 13,5 de cabeça. Aqui eu passei para vocês, que eu só tô reforçando, que no pescoço eu medi o perímetro, que é a medida de toda a volta. Deu 8 centímetros, no meio deu 13 e na base deu 15. Tá? Isso da santinha, não é do manto. Bom, vamos adiante. Deixa eu deixar ela aqui para ficar aparecendo. Tá, então como é que eu fiz os aumentos? Né? Para quem quer entender, eu vou passar a limpo aqui novamente, porque ficou bem diferente, né? Bem, para vocês saberem como é que eu cheguei a essa conta toda, né? A cabeça do manto tá aqui. Minha câmera sacode quando eu escrevo, mas vamos adiante. A gente contou aqui, eu contei 12, mas depois eu contei melhor, deu 14, tá? Então, deu 28 pontos aqui. Agora há pouco eu dei como que eu diminuí essas 7 primeiras carreiras. Agora eu vou dizer das próximas 7 e das próximas 6, porque deu 20, não deu 21, tá? Então, o que que eu fiz? Eu já tinha aumentado pontos, né, naquele outro esqueminha que eu fiz bem pequenininho, que tá bem difícil de ver. Eu já tinha aumentado até 40 pontos aqui. Eu aumentei 3 vezes aqui, né, no começo, deixando um aqui também e espalhei no meio os outros, tá? Aí, como é que eu fiz aqui? Como é que eu calculei isso, tá? 40 pontos, nas próximas 7 carreiras eu tenho que chegar a 56, tá? Para terminar com 68, que foi o que nós medimos lá com a minha amostrinha. É aproximado, não é exatamente igual, porque a gente, né, não mediu, não, só foi colocando a amostrinha e fazendo. Bom, como é que eu chego nesses aumentos aqui? Eu sei que eu vou aumentar aqui, eu falei lá no vídeo que era na carreira par, mas não é, eu me enganei. Eu fiz na 3, na 5, na 7, agora a 8ª vai ser reta, não vai ter nada, então eu só vou fazer na 9ª, na 11ª e na 13ª. Como é que eu fiz isso? A 9ª eu fiz um ponto, um aumento. No começo e no final eu vou fazer isso, né? Quem quiser pode fazer 2 primeiro, né? Vou fazer assim. Que é assim o símbolo, né? Aqui também. E aí eu calculei quantos pontos eu teria que diminuir no total em cada parte. Essa parte aqui eu tinha que diminuir 16. Deixa eu botar aqui do lado. Diminuir não, desculpa, gente. Mais 16 pontos eu tinha que aumentar até chegar a 56. Nessas 7 carreiras aqui. Então eu distribuí assim, eu distribuí 1, 2, 3, eu já aumentei aqui, né? 1, 2, 3, porque eu pego 1 e tiro 2. Aqui mais 3 já deu 6, então menos 6 sobra 10. Então eu tinha 10 para distribuir aqui no meio. Então eu ia fazer um aumento mais ou menos aqui, outro aqui, assim por diante, tá? E aí eu calculei, fiz a conta, né? Só tirei esses
esses 2 pontinhos do início, tirei os outros 2 e calculei quantos tinha aqui, os 40, que aqui no caso deu 36. 36 eu dividi por 3, deu 12, se não me engano, na 9ª carreira, tá? A 8ª carreira foi reta, vamos seguir adiante então. Tá aqui o manto. Até aqui foi a 8ª carreira, foi reta, essa 8ª. A 9ª carreira, eu fiz um aumento, 12 pontos, mais um aumento, mais 12 pontos e mais um aumento. E aí um ponto final, tá? Então fiz 3 vezes, aqui eu fiz 12, aqui eu fiz 12 e aqui eu fiz 12, tá? Aqui eu fiquei com, o meu tava sempre com um a mais, tá? Porque tava ímpar, mas seria 46 aqui, né? No total, pontos. Na outra carreira reta, a 10ª. A 11ª, a mesma coisa, um aumento, um ponto, um aumento. No meio eu fiz 13, e assim eu fui aumentando. 13, aqui 13, e aqui 13. Ou seja, cada vez que eu aumentava 4. Então, depois da 9ª carreira, eu fiquei com... Cadê a 9ª carreira? Tá anotadinho aqui. 46, eu fiquei com 50 pontos, tá? Gente, isso não é uma coisa que tem que ser seguido à risca. Pode ter um pontinho a mais, um pontinho a menos. Se ficou um a mais numa carreira, compensa naquela reta, não faz o aumento, ou põe mais um aumento na reta, um só no meio. Isso não é uma coisa assim fixa, né? Aí depois na 13ª, né? Que aqui, 8ª, 13ª, as próximas 7 que a gente tá fazendo. Eu coloquei na 13ª 15 aumentos. 15, um ponto, um aumento, 15 pontos, um aumento. Depois 16. Isso aqui é o número total que tinha que ficar aqui. 16 pontos, um aumento e mais 15. Tá? Depois dessa carreira ficou com aproximadamente 54 pontos. E assim eu segui fazendo. Isso é para quem não sabe como fazer um aumento, é dessa forma que a gente pode calcular colocando num gráfico, né? Então aqui eu fiquei com 54 em vez de 56, ó. Então 54 para 68 eu vou ter mais aumentos. Então o que eu fiz? Eu fiz a 13ª, a 14ª reta. A 15ª eu fiz a mesma coisa, né? Um ponto, um aumento. Fiz 16, todos eles, 16, mais um aumento, mais 16 pontos, mais um aumento, mais 16, mais um aumento e mais um ponto. Que teria que ser, essa é a 15ª, 58 pontos, tá? Cada uma eu tô aumentando 4, tá? Eu só fui aumentando. Aí na próxima, como é que eu fiz? Fiz um ponto, um aumento, se quiser pode fazer 2 para ficar uma beiradinha maior. Um aumento, 17, aqui eu fiz 17, sempre com aumento no meio, né? Mais um aumento, esse vizinho é o aumento, tá, gente? É como eu faço, 17. Aí fiz mais uma carreira reta, que é a 18ª, e completei, porque aqui eu já estava com 62 pontos, tá? E aí na última, que dá para contar aqui, ó, que eu parei na 5ª, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? Ainda vou fazer mais uma, que é o que falta. Então falta eu aumentar 6 pontinhos. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer um aumento aqui, aqui outro, né? Já aumentei 2, mas aqui eu vou ter que aumentar 3, tá? Então como é que eu vou fazer? Eu vou dividir em 3, quer dizer, eu vou ter que aumentar 4 aqui, então eu vou dividir, ó, se eu tenho 62, se eu fizer um aumento aqui dá 63, 64, 65, 66, 67, 68. Então é esse raciocínio que eu faço. Se aqui eu tenho 62, né, eu tiro esses 2 pontinhos do começo, que eu não vou dividir, tiro esses 2,
eu fico com 58. Dividir por 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 58 dividido por 5 vai dar 11 e vai sobrar ainda 3. Então, eu vou fazer assim, 11, 12, porque eu tenho 3, né? Em vez de 11, eu vou botar mais 1. 12, mais 1, 12 de novo e 11. E aí eu vou ter 68 carreiras e está pronto o meu manto, tá bom? Bom, terminado o manto, né? O meu ainda falta mais uma carreirinha, ele ficou bem direitinho. Tá? Ele ficou, depois eu tenho que fazer a coroa. Ele, a hora que for ser preso e decorado, ele vai ficar assim, vai ficar mais triangular. Aí eu não sei se ainda se eu tenho que botar algum enchimento, alguma coisa. Eu já vou tirar isso aqui porque não tem mais, era só para mostrar para vocês, não tem mais necessidade de ser. E o bracinho, que é o que eu vou ensinar agora. Eu já tenho um prontinho e ficou assim. Bom, gente, eu não vou pegar a agulha e fazer. Eu vou explicar como é que eu fiz. Eu peguei 6 pontos no anel mágico, tá? Primeira carreirinha foi 6 pontos. Depois, já que tá a mãozinha, o anel com 6 pontos. Depois, na segunda carreira, eu não aumentei tradicionalmente, como se aumenta 2, 2, 2 cada ponto. Eu fiz 1 ponto e um aumento, 1 ponto e um aumento, para ficar, totalizar 10 pontos, tá? Então, na segunda carreira da mãozinha, tinha 10 pontos já. Aí eu fiz mais a terceira, a quarta e a quinta carreira com 10 pontos. E na última, né, a sexta, eu fiz 1 ponto, uma diminuição, 1 ponto, uma diminuição, até ficar 7 pontinhos, tá? Ficou 7 pontinhos aqui no final da mãozinha. Aí, o que eu fiz? Eu dobrei os pontos para começar a manga, para ficar esse pedacinho aqui, essa beiradinha aqui. Se quiser, depois pode pegar uma agulhinha e fazer mais uma carreirinha de ponto baixo aqui embaixo, para destacar bem. Mas pode ser também assim como tá, fofinha a manga, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz 14, né? Depois que eu fiz esses primeiros 14 pontos, né? Eu dobrei, dos 7 eu passei para 14, né? Aí eu comecei a diminuição. Aí na segunda carreira eu fiz 5 pontos, uma diminuição, 5 pontos, uma diminuição, fiquei com 12 pontos, né? Diminui 2 na volta toda. Depois, a terceira carreira, eu fiz 10 pontos, uma diminuição e 10 pontos. Fiquei com 10 pontos e uma diminuição no final, fiquei com 11. Depois, 9 pontos e uma diminuição no final, fiquei com 10. Aí já vai para a quinta carreira, 8 pontos e uma diminuição. Fiquei com 9 pontos. E aí eu fiz mais duas, a sexta e a sétima retinhas, sem aumentar, que é essas duas últimas aqui, ó. E a última eu dobrei e fiz 4 pontinhos aqui para fechar, porque depois ele vai ser costurado assim, né? Na lateralzinha aqui, eu vou ver bem a medida. E provavelmente eu vou botar uma pressão aqui, porque eu vou usar um rosáriozinho na mão dela. Já tenho várias coisinhas aqui para decorar, que ainda não tá na hora, mas tô louca para botar a mão nisso. Acho que quem faz sabe, né, o quanto a gente gosta. E aqui é o que eu vou colocar, tá? Então, para colocar esse rosário na mão dela, eu vou ter que dar um jeito dos braços, das mãos abrirem e fecharem, né? Caso a pessoa queira tirar e trocar, enfim, para não ficar isso tão fixo aqui. Tá, gente? Então, agora eu tenho que planejar a coroa, né? Que vai fazer parte dos enfeites. A coroa tem 2 maneiras que a gente pode fazer. Pode ser uma coroa de pontas, né? Assim. Eu já vi, tá? De crochê, lógico, né? Ou uma outra que eu já vi por aí também, que tem uma carreira de ponto alto, mais ou menos, e ela tem aquelas laterais assim, ó. Né? Tipo, vem até aqui um pedaço, mais um aqui na frente, né? E outro lá atrás, tá? Então, isso aqui eu vou fazer direitinho o esquema e vou passar para vocês no próximo vídeo, tá? Essa é a segunda parte da Santa. Eu não tenho como gravar direto, né? E aqui eu vou fazer algum enfeite, alguma coisa. Esse aqui é o meu projeto
da coroa, né? Circular, todas duas vão ser circular, eu acho. Aqui a parte de trás, mas acho que eu vou fazer esta aqui. Também não sei qual fio exatamente que eu vou usar para fazer. Né? Não, se vai ser só um dourado, que eu não tenho muito, ou se vai ser algum amarelo com dourado junto. E o manto também vou decorar com amarelo e branco. E aí eu volto aqui para mostrar para vocês, provavelmente num outro vídeo que vai ser grande, o da decoração, porque eu vou bordar, vou fazer acabamento em volta, não tenho como ficar fazendo ele ao mesmo tempo, então encerramos essa parte da santinha aqui e voltamos depois para trazer a coroa e os enfeites. Tomara que eu consiga gravar fazendo os bordados e aplicando as lantejoulas, mas ela tá bem bonita, vai ficar bem triangular, tá? Que já tá com o formato aqui, depois que eu botar mais algum acabamento aqui vai ficar maiorzinho ainda. E eu vou ver se a cliente quer uma base, que eu não sei se ela já tem um altar, por isso que ela pediu de 10 centímetros, tá? E ela tá com 10,5. E aí eu vou verificar se ela quer. Se ela quiser um altarzinho, eu ainda vou fazer uma base, né? Pra ela ficar em cima, com algumas flores, algum enfeite. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e que consigam fazer. E quem não souber, me passa recado, que eu respondo as perguntas. E eu acho que eu vou disponibilizar esse padrão, quando eu passar ele a limpo direitinho, fica todo certinho, para quem quiser adquirir. E aí é só entrar em contato no WhatsApp, que eu tenho sempre em todos os posts, tem meu WhatsApp. Ou o e-mail também, que é o criatrecos@hotmail. E espero que vocês gostem. Não esqueçam de curtir o vídeo, que isso fortalece o nosso canal. De dar um like legal aí, né? Esse curtida aí é muito importante. E compartilhar, se inscrever para receber novas notificações de vídeos novos, assim que saiu da coroa. Esse eu pretendo já postar essa semana, talvez junto com outro, se eu conseguir. Tá bom, gente? Muito obrigado por assistir ao canal Criatrecos. Bye, bye. Um beijo. Gente, eu voltei aqui só para mostrar uma coisa que faltou para vocês. Eu passei a limpo o molde do manto, né? Ficou perfeito, bem igual aquele, né? Praticamente idêntico, né? E eu quero mostrar como é que ficou o manto. Ele deu uma pequena diferença, tá? Porque realmente a gente calculou com uma amostrinha frouxa e ele estava muito bicudo mesmo na frente. Então a malha que vem para bem, ele ficou assim, ó, perto do molde. Se quiserem que eu bote no outro anterior, é isso aqui. É isso aí, era só para mostrar. Curta o meu canal, gente. Dá um up aí, me ajuda a fazer crescer esse canal para mim fazer mais coisinhas lindas, tá? Beijo para todos. Tchau, tchau.